Olá, eu sou a Sabrina e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a sociedade, não é mesmo? Que é o preconceito. Preconceito. O que falar sobre? Mas primeiramente, vamos conferir o que alguns pensam sobre. Bom, preconceito é um pré-conceito, ou seja, uma ideia que nós temos sobre algo ou alguém antes de saber tudo sobre aquilo. Então, o preconceito é quando você julga ou tem ideias preconcebidas sobre alguém baseado em estereotipos ou opiniões pré-existentes, sem realmente conhecer essa pessoa. É como você fazer um julgamento sobre alguém com base na aparência, raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica pessoal, sem dar a essa pessoa a chance de mostrar quem ela realmente é, sem dar a essa pessoa a oportunidade para conhecê-la melhor. E o preconceito geralmente é negativo e pode levar a tratamento injusto, discriminação, desigualdade. E é importante desafiar, né, essas ideias preconcebidas e ter uma mente mais aberta para se esforçar para conhecer e entender as pessoas antes de formar qualquer opinião sobre elas. Porque esses tipos de julgamento, só porque a pessoa se veste de uma maneira diferente, fala diferente ou age diferente, e a pessoa ficar julgando sem realmente conhecer essa pessoa, já é uma forma de preconceito. Para mim, o preconceito é um conceito errado sobre alguma coisa, né? Por exemplo, religião, também a raça de uma pessoa, a naturalidade da pessoa, a pessoa generalizar a crença de uma pessoa, o lugar da pessoa e sem um objetivo concreto. Assim, é uma crítica não sustentável. Muito interessante, não é? Agora vamos responder à pergunta: o que é preconceito? Como o próprio nome já diz, se trata ao preconceito. Mas qual o significado dessas duas palavrinhas? Pré refere-se ao preparo de algo ou que está antes do início. E conceito é a compreensão que alguém tem de algo ou alguém. É uma noção, uma concepção ou uma ideia. Podemos concluir então que preconceito é a opinião ou conceito formado sobre algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo, ou seja, antes de você conhecer o interior da pessoa ou o seu verdadeiro caráter, e já julgá-la com pensamentos, falas ou ações ofensivas, discriminadoras ou cruéis. Hoje em dia, é muito comum as pessoas maltratarem outras por causa de sua cultura. O racismo e a homofobia também acontece com muita frequência. Por causa disso, muitos países estão criando leis contra crimes de ódio. E isso é muito bom. Talvez você já tenha sido alvo de preconceitos ou insultos, ou talvez você já tenha sido julgado por ideias preconcebidas ou sofrido ameaças. Só que o ódio é capaz de ir além disso. Ele acaba levando a atos cruéis, violência, vandalismo, estupro, assassinato e até genocídio. Agora vamos ver alguns tipos de preconceitos que existem e o que algumas pessoas pensam ou sabem desses tipos de preconceitos. O racismo, né, que até hoje, infelizmente, é um preconceito muito forte que ainda existe, é um sistema, né, de opressão que discrimina, marginaliza e trata de forma injusta as pessoas com base na raça ou origem étnica, né? E isso acontece quando alguém é discriminado, sendo excluído, tratado de maneira inferior, apenas por causa da cor da pele ou da origem étnica dessa pessoa. E o racismo tem, infelizmente, um impacto profundo nas pessoas e nas comunidades afetadas. E algumas formas de como o racismo afeta essas pessoas
pode ser por conta da discriminação sistemática, né? Porque ele se manifesta em várias áreas da vida, como no acesso à oportunidade de trabalho, educação, moradia, saúde. E essas pessoas afetadas pelo racismo, elas enfrentam mais dificuldade para obter as melhores oportunidades ou as mesmas oportunidades e tratamento justo que os demais, né? E eles também sofrem muito preconceito e estereotipos, porque o racismo ele alimenta preconceitos e estereotipos negativos sobre determinados grupos étnicos, né? Perpetuando ideias errôneas, né? Ideias erradas, desvalorizando as contribuições, e as pessoas afetadas pelo racismo, elas podem ser prejudicadas emocionalmente por essas visões distorcidas, né? E também é muita desigualdade econômica, porque o racismo contribui para a desigualdade, essa desigualdade existir, porque as pessoas afetadas elas têm menos acesso a recursos, têm maior probabilidade de viver em condições de pobreza, e isso cria um ciclo de desvantagem e falta de oportunidades imenso para essas pessoas, né? E, infelizmente também elas enfrentam violência e opressão, porque o racismo muitas vezes leva a violência física, verbal, direcionada a essas pessoas e a comunidades afetadas, e isso pode resultar em traumas psicológicos e até mesmo traumas físicos duradouros, né? E outra também que acontece a perda de identidade cultural, né? Que o racismo pode impactar na conexão das pessoas com as suas raízes culturais, a valorização de suas tradições, e isso pode levar a um sentimento de alienação e dificuldade em encontrar o seu lugar na sociedade. Então é algo muito difícil e que deve ser combatido, evitado, né? E é muito importante combater o racismo em todas as formas que ele existe. E isso inclui também a gente se educar, ouvir, né, a voz dessas pessoas afetadas, denunciar, confrontar atitudes discriminatórias e apoiar iniciativas e organizações que promovem a igualdade racial. E é importante a gente se lembrar também de que o racismo não é apenas um problema das pessoas afetadas, é um problema de todos nós, né? Então nós devemos trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa e equitativa para todos, independentemente da sua raça, da origem étnica, da cor da sua pele, pois isso não importa. Todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. O capacitismo é o preconceito contra pessoas deficientes, né? E isso afeta as pessoas com deficiência porque elas são tidas como menos humanas. Por exemplo, o capacitismo é uma ideia criada, né, e inserida dentro do nazismo, que é uma ideologia política que tem a ideia de que pessoas deficientes não merecem viver e que elas só sofrem, né? O que é uma mentira. Muitas pessoas deficientes podem sim ser úteis para a sociedade. Além disso, o capacitismo faz com que essas pessoas deficientes não tenham acesso a coisas que outras pessoas têm, como, por exemplo, banheiros, né? E entre outros, né? Coisas comuns. Bem, capacitismo é o preconceito ou a discriminação com a pessoa que tem deficiência, né? E como ele afeta essas pessoas de várias maneiras, né? Por exemplo, por meio da exclusão, né? Para mim é o maior fator, né? É, que esse preconceito causa, né? A exclusão é, da pessoa que tem deficiência das outras pessoas. Então, o capacitismo ele também consiste na desvalorização e desqualificação, né, das pessoas com deficiência, com base no preconceito em relação à sua capacidade corporal ou cognitiva, ou seja, por conta da pessoa não ter essa capacidade corporal ou cognitiva, ela é exclusa de várias coisas, né? Até mesmo para arrumar um emprego ou alguma coisa assim, fica difícil para a pessoa. Então, de várias maneiras, de várias formas, existe esse preconceito também na nossa sociedade.
Agora, contextualizando, desde sempre, aliás, desde a existência do ser humano, sempre houve um ego dentro do homem, que criou a enorme necessidade dele querer ser superior que outros, que criou a necessidade dele querer diminuir, oprimir, eliminar outros grupos, para se sentir o melhor e se sentir o maioral. E até hoje podemos ver esse ego nas pessoas que não buscam conhecimento e entender a nossa igualdade, pessoas que não querem ouvir que as mulheres e homens são iguais, que o homossexualismo não é uma frase, pessoas que não buscam entender que o preto e o branco têm um rim, têm um coração, têm um cérebro igual, e que a única diferença entre eles é a pigmentação e melanina. Pessoas que não entendem que nem todo mundo é igual, que meu país não define a minha personalidade, que minhas roupas não definem meu caráter, que minha religião, só por não ser a mesma que a sua, não significa que eu não ame a Deus, ou que eu não tenha um bom coração, que meu cabelo ser crespo não significa que ele é feio, que eu ter alguma deficiência física ou mental. Não quero dizer que eu mereça ser infeliz ou maltratada por outros. E se você está incluso nessas pessoas, mude! Tudo na vida pode mudar e ser mudado. Está na hora de fazermos nossa parte para termos uma sociedade melhor. Se não começarmos com a mudança terminará com nós.